Bom, galera, a gente já estava batendo um papo aqui, já tinha começado um pouquinho. Tenho bastante curiosidade no tema. Hoje eu estou aqui com a Caroline. A gente vai bater um papinho aí sobre psicodélicos, cannabis, né? Falar um pouquinho da história dela, a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre o que ela faz no dia a dia, né? Como traz esse tema em pauta aí em vários lugares e tal. Então, muito obrigado pela presença, muito prazer também. Bora bater esse papo aí. Bora, Danilo. Obrigada. Feliz de estar aqui, de trocar um pouquinho nesse momento ainda auspicioso dos psicodélicos no Brasil, cara. É isso, eu acho que tem. Acho não, né? Aumentou bastante pós-pandemia se falar sobre isso, né? Eu acho que eu usei cogumelo, né, especificamente, a primeira vez em 2019, e depois comecei a querer me aprofundar no tema, conhecer mais, entender, estudar na pandemia. E aí fiz testes de microdosagens, fui fazendo. E eu acho que na pandemia, não sei se por eu começar a olhar mais para esse assunto, mas eu vi uma alta sobre esse tema, né? E aí, em questão a isso, eu queria primeiro entender da onde veio essa sua curiosidade em falar sobre psicodélicos, estudar sobre o tema, se aprofundar sobre isso. Cara, eu acho que teve um boom aí há uns 10 anos, né? Mas quase mais ou menos esse período que você traz, assim, de uma expansão muito grande, assim, de consciência, onde as pessoas começaram a buscar formas de sair do que elas estavam vivendo. Eu acho que comigo não foi diferente. Eu tive, na verdade, um despertar espiritual. Tanto que eu começo pela meditação, meu caminho, né, do autoconhecimento. E aí, no meio de uma meditação, eu recebi uma instrução para eu ir no Daime. Então, hoje eu entendo que foi bem específica essa instrução. Ela não falou, vai na ayahuasca. Ela falou, vai no Daime. Mas isso tem uns 10 anos. Isso tem 10 anos. Tá. Então, vai no Daime. E aí, eu fui no Daime. E aí, hoje eu entendo por que eu fui levada por mim mesma, né? Pra consagrar dentro de uma religião ayahuasqueira. Sim. Né, num primeiro momento. Mas nunca existiu um segundo momento em relação aos indígenas. Porque na terceira vez que eu fui tomar, eu já fui pra floresta. Justo. Então, eu já fui pro Acre. Fui para uma aldeia Runicuim, onde pude fazer uma imersão um pouco maior e começar a entender. E aí... Poxa, eu já era jornalista, sempre fui, há 20 anos que eu sou jornalista. Sempre trabalhei com assuntos relacionados à política de drogas, direitos humanos, né? Só que é isso, a gente sabe que todas essas substâncias, para parar numa página policial, era muito mais fácil do que você vê numa editoria de saúde, de bem-estar, de comportamento, de cultura. Então, eu trabalhei com muitos desses temas, mas sempre voltados para esse olhar, né? Sim. Policializado da coisa. Mas direitos humanos sempre foi uma pauta latente na minha vida. Então, assim, não foi difícil cruzar e fazer com que isso tudo fizesse sentido. E foi um grande chamado mesmo. Eu falei, cara, eu tenho um dom. Meu dom é me comunicar. Eu não posso deixar ele simplesmente aqui à deriva de outras coisas, né? À mercê, à disposição de outros assuntos. Então, eu coloquei todo o meu dom a favor do vento e a favor, né, do que eu acreditava e acredito até o momento sobre os psicodélicos e as bioculturas, né? Eu queria registrar aqui também esse termo que os indígenas têm usado para falar das substâncias, né, das suas culturas, né? Entendi. Que é uma biocultura. Então, temos uma planta, né? E toda uma cultura em torno dessa planta, em torno dessa... Isso eles chamam todo tipo de medicina da floresta, não? Isso, ayahuasca, cogumelo, peiote, uachuma, acácia, iboga, todas as plantas. Então, tem chamado-se de biocultura. Então, é uma guerra meio semântica, porque nós, como comunicadores, fica difícil a gente, muitas vezes, falar, né? As bioculturas, muitas vezes, não chega porque Sim. exige um processo, né? De entendimento, de compreensão, de troca com aquele lugar que muitas pessoas não têm. Mas se você fala psicodélico, as coisas já estão um pouco mais encaminhadas. Sim. Mas não é o melhor termo hoje, né? Até porque acho que o psicodélico vai sempre entrar na cabeça da pessoa sobre o que ela tem de referência sobre psicodélico. Exato. Que acho que o mais fácil acaba sendo um cogumelo, algumas coisas assim. A gente acontece muito isso com a cannabis também, né? Sim. Com a maconha. Porque a gente fala cannabis pra chegar numa galera. A gente fala maconha pra chegar em outra. A gente sabe que tem um caminho muito longo a ser tecido, né? Em relação às narrativas, a essa briga que eu brinco que é uma briga semântica, né? Sobre as coisas. Então, não é diferente com essas substâncias. Então, aqui a gente vai, né, trocar nesse lugar de psicodélico, biocultura, mas registrar que quando eu falo biocultura tem a ver com
os botânicos, né? Sim. Com essas substâncias botânicas que, né, mudam aí, alteram nosso estado de consciência, expandem nosso estado de Sim. consciência. Então você já era jornalista, né? Já estava um pouco ali dentro do tema, mas você teve esse chamado pessoal, né? Sim. De buscar uma outra experiência e tal. E aí, quando você fez, você falou assim, pô, vamos encaixar isso aqui e vamos virar disso um trabalho também, vamos Exatamente. passar informação sobre. Quando você começa a fazer isso, você já imaginava, né, que você ia trilhar um caminho muito voltado para esse tema, ou você achou que, não, eu vou encaixar esse tema, mas vou continuar falando muito ainda sobre direitos humanos, sobre cannabis, etc. Você já tinha alguma ideia ou você deixou o caminho indo assim e falou, mano, vamos ver o que acontece? O mais forte no começo foi com a cannabis por meio, né, da cobertura de cannabis medicinal, que também era um tema Que também mais começou a se falar novo, muito, né? né? Eu comecei a falar sobre isso há 7 anos, então, assim, a gente pode dizer que é um princípio, se a gente contar aí que tem uns 10, né? Que o pessoal da cannabis medicinal começou a importar, né? Para as crianças, principalmente. Sim. Então, eu chego ali num lugar onde não tem muitos profissionais, na verdade, quase ninguém falando, especializado naquele tema, um setorista, né? Sim. A gente passa a ter setoristas desse tema e eu entro nessa jogada pela cannabis medicinal. Mas os psicodélicos, as bioculturas estavam sempre ali e eu começo a realmente me aprofundar mais nesse tema e percebo também que a cannabis medicinal... vou falar cannabis medicinal, mas é isso, cannabis para fins terapêuticos, né? Vamos facilitar aqui a conversa. Eu percebo que também tem uma cobertura, começa a ter uma cobertura muito maior, começa a chegar muita gente boa, Sim. sabe? Eu tinha coluna sobre isso, sabe? Eu falava, meu, mas cara, onde é que tá descoberto? Né? Isso para mim sempre foi muito interessante. E eu percebia que estava descoberto exatamente onde eu estava trilhando o meu caminho, que era nas bioculturas. Então, eu comecei a me aproximar mais dos povos indígenas, né? Para entender essa raiz, mesmo fazendo parte de uma religião ayahuasqueira que chega muito depois, né? Porque a gente tem uma tradição aí, se a gente for pensar, de 5.000 anos, pelo menos, com a ayahuasca. E a gente chega numa religião ayahuasqueira de 100. É muito pouco, né? Mas é por ela que eu chego na floresta. Entendi. Então, a floresta me acolhe a partir dessa vivência. Então, essa conexão com os povos indígenas também vai me colocando num lugar de falar de uma maneira... que ninguém estava falando. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. Porque quando eu começo o meu trabalho no Instagram, eu queria muito falar sobre autoconhecimento e contar... Ainda eu tinha uma vontade de compartilhar as minhas experiências, os meus desenvolvimentos pessoais. Hoje eu tenho 0, tá? Acho que a gente chega num ponto... Era uma época que... É isso. Começou a se fazer muito isso de compartilhar e tal, muito pandemia. Então, antes da pandemia era algo que ninguém estava fazendo ainda. Exatamente, assim, para esse lugar, exatamente, né? Sim. Então, a pandemia vem também, eu falo, cara, foi naquele momento que eu falei, eu quero falar sobre autoconhecimento, né? Sobre espiritualidade, sobre como isso transformou a minha vida. Sinto esse pulso, sabe? Foi muito importante. Hoje, como eu falei, meu pulso é quase 0, porque a gente realmente vai... né, trilhando caminhos que vão ficando cada vez menos... fáceis de trocar e também não valem a pena, são seus, são presentes seus, né? Mas naquele momento foi muito precioso. E aí que eu começo a perceber é que eu falava sobre autoconhecimento e espiritualidade e tinha uma galerinha. Mas quando eu falava de ayahuasca, vinha uma galerona. E eu falei, cara, o pessoal tá carente aqui de informação. E eu sabia que eu tinha condições de fornecer uma informação qualificada a partir da minha experiência como jornalista. Legal. Né? Trazer esse olhar. E assim, eu nunca fui uma jornalista imparcial. Isso pra mim não existe. Eu sou bem parcial. As minhas pautas, né? Eu sempre levantei as minhas bandeiras aqui em relação aos direitos humanos e afins. E com os psicodélicos não ia ser diferente, com as bioculturas não ia ser diferente. Então eu começo a trazer a minha experiência também, mas já trazendo também um olhar politizado para toda essa experiência. Também relacionado a experiências de autoconhecimento e espiritualidade. Mas eu eu percebia que não tinha ninguém falando sobre esses temas de forma politizada. Sim. Então, eu formo uma história, jogo um projeto para rodar e começo a trazer esses temas nesse lugar, falar sobre ética, sobre respeito, sobre as atribulações do caminho da espiritualidade, né? De várias frentes, desde da mineração ilegal para o seu cristal, para alinhar seus chakras, né? Até realmente o que a gente estava fazendo com as medicinas, né? Tradicionais indígenas. E como essa invenção de moda que depois que sai da floresta, da maneira
que ela começa a se Começa a vir expandir, muito pra cidade. começa a ficar perigoso. Né? O perigoso não é a substância, né? O que a gente faz com ela. Isso já tá, né? A gente pode avançar nessa discussão. Então, eu começo a perceber que quanto mais distante da fonte, mais presepada rolava. E eu comecei a falar dessas presepadas. Entendi. Né? Então, eu comecei a... Já não tinha ninguém falando sobre a medicina e aí você já começou falando. E quem tava falando da medicina, tava num lugar muito romântico. Todo mundo que eu Entendi. acessava era muito, ai meu Deus, é curador, vai curar tudo, é uma panaceia, né? Então venham. E eu falava, não, calma. Eu comecei a perceber que não era bem assim, né? E eu vou desenvolvendo isso tudo junto com a minha personalidade, um lugar de cuidado mesmo, de acolhimento, das tensões que acontece entre o encontro da cidade com a floresta. Entendi. Eu tô sempre meio que na encruzilhada, sabe? Eu tô sempre meio que olhando. Eu brinco. No começo eu falava que eu ajudava a construir pontes. Eu acho isso que não é isso. Eu acho que as pontes, elas estão construídas por sermos quem somos, por sermos humanos. Agora, passar por essas pontes é que é a grande jogada. Então, eu comecei a transitar por essa ponte e entender o quanto eu precisava de respeito, de ética, de cuidado, para realmente tecer diálogos entre a floresta e a cidade. Como você ia trazer esse assunto de uma maneira onde ela seria aceita, sem um olhar tão preconceituoso, onde você conseguisse encaixar aquilo. Só que, pra minha surpresa, eu tive muito mais problema com a própria comunidade do que com quem tá de fora, né? Porque quem tá de fora, muitas vezes, já tá com seus preconceitos muito enraizados, né? Mas foi muito doido quando eu comecei a perceber que eu estava incomodando a própria comunidade, né? Entendi. Porque muita gente tava fazendo muita presepada e eu comecei, a, sem querer, obviamente, atingir muitas dessas pessoas com as minhas opiniões, né? E eu começo a promover uma formação de opinião dentro desse universo, pelo Instagram, que realmente começou a incomodar. E aí, alguns realmente chamaram para si a responsabilidade e ainda chamam e diz, cara, mudei muito a minha forma de me relacionar com as medicinas, pessoas que servem a medicina, pessoas entraram em crise, mas agradeceram por isso, sabe? Outras não, outras simplesmente rechaçaram e dizem que eu estou errada, só que assim, diga-me com quem tu andas, né? Hoje eu trabalho com os indígenas, com as maiores lideranças ayahuasqueiras do mundo. Então, assim, eu acho que eu tô num bom caminho, né? E eu consigo trazer um pouco dessas falas, né? Não que eles precisem, tá? Mas eu trago, porque nesse lugar de privilégio tem muita gente que me ouve. Tem muita gente que me segue, mas não segue essas pessoas, Sim. né? Então, a gente vai fazendo esse escambo de informação, né? E eu tentando trazer e traduzir um pouco dessa dinâmica da floresta para a cidade, para quem nunca teve contato, né? Porque tem muita gente que nunca foi para a floresta, Sim, que sim. toma medicina em centro urbano, mas nunca botou o pé na floresta. Tem gente que serve medicina sem nunca ter feito um feitio, entendeu? Que eu já acho um absurdo, todo mundo sabe. Mas assim, existem pontos de conexão e a gente ajuda a estreitar. Então, eu percebo que esse meu trabalho foi fazendo isso, instigando as pessoas a olharem de forma mais crítica para aquilo que elas fazem com a medicina e como elas interagem com a medicina. A sua relação com a medicina é o que importa. Como você vai correlagir com ela, né? Vai ter essa correlação com ela. Porque que nem você falou, né? As pessoas falando assim, vai lá e faz. Você não sabe qual é a sua relação. Não, eu com brinco, ela. gente. No Daime, a gente tem a premissa de não convidar. E eu acho isso muito inteligente. Porque que bom que você foi muito bom pra você. Mas, primeiro que não é um caminho de uma ou duas sessões. Quando a gente fala que é caminho, é porque é um estudo fino e contínuo. Então, a pessoa às vezes foi uma vez só, ela não sabe nada sobre o que acontece ali. Essa é a real. Sim. E ela convida alguém. Só que aquele alguém é um ser à parte, é uma alma, um espírito à parte, sabe? Aí ela vai abrir gavetas e caixas ali, as quais ela vai ter que dar conta depois sozinha. Porque não há Cristo que dê conta junto. Nem Cristo mesmo, entendeu? Tem hora que é só a gente com a gente mesmo, com as nossas noias, sabe? Então, sabe quando você descobre que o encosto da sua vida é você mesmo? Então, aí você faz o quê? Como que fica a sua responsabilidade? Assim, pô, aí também vai ter gente que vai falar, ai, mas eu fui, foi maravilhoso. Cara, eu não tô falando da sua exceção, sabe? Eu tô falando das pessoas que precisam de mais cuidados. A gente tá numa pandemia de transtornos e doenças mentais. Quando você vai lá e diz que você achou um elixir que vai curar aquilo, olha a responsabilidade que você tem. Então, uma pessoa em estado de sofrimento, ela não tem muito discernimento. Por isso que a gente cuida uns dos outros, porque as pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Aí você vai lá e fala, vai ser ótimo. E se não for? Quem vai segurar esse BO? Sim.
Então, eu acho muito inteligente essa premissa de não convidar. Tem outros grupos, outras linhas e pessoas que não se importam. Mas eu acho prudente e cuidadoso. E é normal, acho, né? Se a pessoa que ela foi convidada pela primeira vez, ela vai lá, tem uma puta experiência legal, boa pra caramba, ela fala, pô, eu quero isso aqui pra tal pessoa. Ah, mas isso é uma bobagem, né? Exato. Aquele papo da galera do ayahuasca na caixa d'água, que a gente brinca, né? Ou LSD na caixa d'água. Escolha a substância que você quiser, achando que é só tomar que vai resolver. E não, a gente sabe que o trabalho começa quando o trabalho termina, que ali o que você vê é só o princípio, tem muito trabalho pela frente. Então, essa fantasia, ela é perigosa. Não é a medicina que é perigosa, é a fantasia Sim. que se cria em cima dela. E eu comecei a perceber o quanto ela realmente era perigosa nesse sentido. O quanto as pessoas criam de fantasia não tá no gibi. Sim. Não, uma outra coisa que eu aprendi também um pouco sobre isso é o acompanhamento é muito importante. E quem faz esse acompanhamento, né? Que é o direcionador, ali, o facilitador e tal. Porque é isso, com certeza tem pessoas que fazem isso sem facilitador, tá ali com um amigo, principalmente a Vai ayahuasca abrindo portais aí que depois não sabe fechar e não sabe o que fazer, e depois a culpa é da substância, Sim, né? sim. Então, É isso, é o risco que vai se tendo, normal, para todas as substâncias que vão se falando mais, etc. E acaba Sim. não tendo um controle que você acessa em qualquer lugar. Mas voltando um pouquinho, você falou que você começa a falar sobre a ayahuasca principalmente no seu Instagram. Isso. Né? Qual momento que isso sai do seu Instagram e começa a ir para uma coluna, por exemplo, para alguma revista, para algum jornal, alguma coisa? E como isso é aceito? É fácil entrar ali? Você tentou várias vezes, bateu em algumas portas e esse tema não é legal. Bom, a gente tem um grupo de pessoas que trazem esses assuntos para alguns lugares. A gente sabe que a grande imprensa ela tem um olhar enviesado. Então, os veículos mais progressistas tendem a abrir as portas. Então, o Brasil, de fato, abriu a porta para mim para Boa. ser a primeira mulher no Brasil, colunista, a ter uma falar. coluna exclusiva sobre psicodélicos. Eu tenho outras colegas, a Anitta, maravilhosa, que fala sobre psicodélicos também, mas ela fala de uma forma mais geral, ela fala muito sobre cannabis. E eu peguei e falei, não, eu quero falar só sobre psicodélicos e quero falar em bioculturas e falar sobre o que acontece no Brasil. Porque você vai ver os colegas, eles vão trazer estudos internacionais, eventos internacionais. E a gente, como o país mais ayahuasqueiro do mundo, apesar de não ser o que mais bebeu, mas né, daqui boa parte dos indígenas que trazem essa cultura são da bacia transamazônica, então aqui América do Sul, né, e Brasil. E ele estava desassistido. E segue desassistido um tanto. E eu tento vir suprir isso justamente também por agora ter esse privilégio de trabalhar com eles. Porque agora eu tô na comunicação do Fórum Mundial da Ayahuasca. Boa. Então, e eu trabalho para o Instituto Yorenka Tassorense, que é do Benki Achaninka, e trabalho com o Jairo Lima, a Raine Achaninka, que é uma equipe incrível, que tem trazido esse olhar da floresta para minha vida. Legal. Né? Isso é um privilégio. Eu sou um bebê lá. Né? Eu posso dar entrevista, caramba, quadro, mas do lado deles eu sou um bebê. Só absorvendo conhecimento. Só absorvendo conhecimento e tentando traduzir minimamente isso. O quanto isso é difícil, eu não tenho nem palavras. O Jairo, que é um dos meus chefes, assim, grande figura, tem sido um grande mentor para mim. Ele falou, e aí, você não vai falar como é que tá sendo para você trabalhar, né, no Fórum Mundial da Ayahuasca, falar como que tá sendo essa coisa de trabalhar com o Instituto e trabalhar com o ICIRS, que é o co-organizador na Espanha. Eu falei, cara, sabe quando você tá no meio de um trabalho de ayahuasca, assim, recebendo muitas curas, mas você não consegue levantar um dedo, senão você vai explodir? Eu falo, eu tô assim agora. Eu falei, eu tô num momento raro da minha vida, que é de não ter palavras sobre isso, sabe? Não tenho o que dizer ainda sobre isso. Eu tô ainda tentando realmente absorver minimamente, aí terminando a minha pós em antropologia para ver se eu consigo sistematizar muito mais esses conhecimentos, porque na verdade é pura emoção. É puro coração mesmo, sabe? Então, eu tô nesse desafio, mas ao lado dessas pessoas incríveis. Entendi. Incríveis. Eu sou muito privilegiada, não tenho, assim, palavras. E, assim, eu acho que essa minha chegada, esse acolhimento dessa família, né, da floresta, que falou, vem, Carol,
é fruto também do meu trabalho, sabe? Eu fui muito observada antes de ser chamada para esse lugar. Então, hoje, saber que eu fui observada e que existe pessoas dentro desse meio, né? Essas pessoas, esses indígenas que olharam e falaram, pode vir. Nossa, isso para mim me emociona, entende? Porque loucura, né? é simplesmente a certeza que meu trabalho rolou, sabe? Tá rolando. Sim. Que é para quem eu acredito, eu trabalho para quem eu acredito. Eu não vou trabalhar para os pesquisadores, são ótimos, maravilhosos, não é sobre isso, não todos, mas assim, né? Eu quero trabalhar para o que eu acredito. Eu faço trabalho de base, eu sempre fiquei. Esse é o meu lugar, né? O meu perfil como repórter, por exemplo, foi de povão mesmo, entendeu? Eu trabalho no Brasil de fato também. Eu trabalho com o público campesino, sabe? É o trabalhador. Eu sou das pautas bases da sociedade, sabe? Então, estar ao lado desse povo, né, desses povos que estão em estado de vulnerabilidade, mesmo com toda essa ascensão, seguem em estado de vulnerabilidade, é assim, um presente da vida enorme. Quando você tá dentro, né, ali trabalhando no fórum da ayahuasca e tal, o seu foco lá dentro, né, dos povos indígenas, ele fica muito na ayahuasca ou ele vem para toda essa parte da medicina indígena como um todo? O fórum é a ayahuasca, porém teremos uma sala de bioculturas. Então vai Estamos tá falando... trazendo indígenas de vários lugares do mundo para falar sobre suas bioculturas, assim como alguns já estiveram presentes na última conferência indígena da ayahuasca, que eu estive presente no começo deste ano. Então nós tivemos a presença de um indígena egípcio, que traz a acácia. Aí provavelmente terá povos originários africanos que vão falar da iboga e mexicanos para falar dos cogus, né, dos meninos santos, de Dona Maria Sabina. Então, assim, tem um campo muito grande. Mas o guarda-chuva é a ayahuasca, porque é ela que primeiro, vamos dizer assim, abriu ainda até as portas para muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje. É a que está mais presente, né, aqui pelo menos, né, nas Américas, muito, muito forte. Lógico que na Europa também muito forte, mas os Estados Unidos foi o país que mais consumiu ayahuasca no ano passado. Então, a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo aqui, né? Sim. Então, terá espaço, sim, para as outras bioculturas, mas o guarda-chuva principal é a ayahuasca. Nossa. Iboga é uma parada que eu conheci agora, tem 2 meses que eu ouvi falar sobre, não conhecia antes e tô impressionado, assim, né? Interessante pra caramba. Quando você tem a sua experiência com a ayahuasca há 10 anos, né, começa a entender que vai trazer isso pra sua experiência profissional ali, como que você consegue comunicar e tal. Em que momento começa a entrar outros psicodélicos? Já tinha entrado antes? Na verdade, eu tenho uma vida pregressa, que eu capotava ladeira abaixo com os psicodélicos, eu brinco, né? Entendi. Eu tomava, eu era da rave, cara. Eu fui no Psytrance em São Paulo, pensa. Entendi, então já tem histórico. MDMA, né? Tomava bala, ácido pra caramba. E eu tenho um corpo forte, nossa, eu tomava muito, eu ficava muito chapada, cara. Foi divertidíssimo. Sim. Mas eu brinco que era capotar ladeira abaixo. Por quê? Porque eu não tinha muita consciência do que tava rolando e tava abrindo vários portais ali, sabe? Então, acho que muita coisa chegou, sem eu perceber, e eu tive que conviver, sabe? Portas que a gente abre no mistério, né, gente? É um mistério mesmo da espiritualidade, do intangível. Independente da sua crença, sabe? A gente tá aí dialogando com esses outros campos. E aí, quando você tá dialogando com um campo que você nem sabe qual é, então, eu imagino que eu possa ter aberto alguns portais aos quais eu posso ter até me prejudicado. Mas foi muito divertido, sabe? Então, assim, eu sempre usei substâncias, sempre. Desde sempre. Eu comecei muito nova. A bebida foi minha porta de entrada. Né? Comecei a beber muito cedo. Comecei a beber muito cedo. Comecei a apitar muito cedo. Então, eu tenho uma vida muito íntima. Eu tenho uma relação íntima com estados alterados de consciência, sempre tive. Então, quando eu chego no Daime, né, tal, lógico, aquilo era totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, mas eu falei, uau, eu percebi que estar num estado alterado de consciência era uma busca pessoal antiga minha. Sim. Só que aí eu comecei a capotar a ladeira acima. Foi pra outro caminho. E aí comecei a entender minimamente o que eu estava fazendo. Fazer com consciência, porque entender também é muito forte. Mas fazer com mais consciência, abrir portais com mais consciência, entender o que chega com mais consciência. Então, a palavra de ordem é consciência. Sim. Né? Então, assim, eles estão na minha vida há muito tempo. E eu sempre fui uma entusiasta das liberdades, né? Sou uma entusiasta das liberdades. Então, e não porque eu acho que todo mundo fica chapado, é porque eu acredito realmente que as pessoas precisam de experiência empírica para saber lidar com as coisas. Sim. E eu percebo, obviamente, como uma cidadã, que o proibicionismo
causa muitos problemas, né? Isso não é diferente, a gente não consegue informar, a gente não consegue chegar, e aí o uso abusivo, né, os transtornos vão aparecendo. E aí, mais uma vez, a responsabilidade recai sobre a substância, quando ela só tá lá sendo ela. Sim, só tá existindo. Nós que somos totalmente imaturos na nossa relação com as substâncias, e aí a gente resolve deixar a substância isolada, em vez de realmente trazer a substância para essa realidade que já está presente, redução de danos, né? E colocar ela em voga, em pauta, e a partir dali trabalhar. A gente tá vendo muito isso com a maconha, né? As pessoas estão criando relações mais próximas com a planta, olhando para isso. Tem horas que fumando menos, parando de pitar um tempo, ou olhando para a planta de outro jeito, né? Plantando, se identificando com a planta, isso é se identificar com a terra. Exato, tendo uma relação. A proibição não deixa de ter relação. Então, assim, tudo que está aí colocado, a gente sabe que as nossas liberdades em relação ao que a gente tem é tudo muito, né, restrito. A ayahuasca mesmo, a gente tem uma resolução que permite o uso ritualístico. Mas é uma resolução do CONAD, né? É isso. É tudo meio frágil, sabe? Então, e a gente sabe também que quando a gente criminaliza uma planta, a gente tá sempre dando de cara com a violação dos direitos humanos. Sempre. Sim. Mas também, como esse mundo dos psicodélicos, esse universo, ele não é preto no branco. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acabei de fazer um post junto com o indígena Lakota, que é de uma organização, né, dos indígenas Lakota. E os Lakota lá, eles têm autorização, eles têm uma lei indígena que permite o uso do peiote ritualístico e tal. Eles já têm. É liberado para indígena, é isso. Só que existe um movimento, que é o Descriminalize a Natureza, que quer que o peiote também seja descriminalizado, porque é um direito de todos usar. Mas os indígenas estão dizendo, não! Não, porque o peiote, ele é super sensível, ele pode entrar em extinção. Quem é o dono, sem ser dono no sentido neoliberal, né? De propriedade privada, somos nós e nós já estamos atendidos. Vão lá vocês usar coisa de laboratório, se vira, sabe? Uma coisa assim. Então, assim, é um lugar com muitas subjetividades e muitos agentes se movimentando o tempo todo. É um tabuleiro que não para. Sim. Que não para. Então, estar também ligado em tudo isso e tentar atender, né, de forma ética e respeitosa é muito difícil. Ah, caramba. Por isso que estar no meu lugar, por exemplo, é assim... É ter consciência que você faz parte do problema e da solução. O tempo todo. E você nunca sabe o que é o que na hora, sabe? Sim. Uma coisa você acha até mas o que é hoje não é amanhã. Entende? Sim. E aí, como que a gente cria diálogos com mudanças, assim, acontecendo a cada segundo? Como que a gente cria elos, né? Como que a gente ancora algo? É muito difícil. E é isso que a gente está tentando fazer de alguma maneira, né? Esse diálogo intercultural no Fórum Mundial da Ayahuasca, que vai juntar uma organização europeia que trabalha com plantas, né? E juntar os indígenas da Conferência Indígena da Ayahuasca e ver o que dá, cara, né? E tentar dialogar, criar essas pontes de diálogo e de ética. Mas eu acho que o principal mesmo é ouvir os povos indígenas, o que é muito difícil, porque geralmente, quando eles falam, não é só para ouvir e falar obrigado. Muitas vezes é não. E a gente não sabe ouvir não. Sim. Principalmente, imagina uma galera que tá na pesquisa aí, se aprofundando pra caramba, vários dinheiros da indústria farmacêutica lá de fora, acontece a pílula da ayahuasca comendo solta, desenvolvimento no Canadá. Imagina você chegar e falar assim, então, meu querido, é não. Então, assim, muita gente ouve os povos indígenas até onde interessa, né? Então, eu que tenho interesse de estar sempre ouvindo, imagina que eu passo. Eu falo, meu Deus, cara, agora é outra coisa. E agora? Entrando um pouco disso, né? A ayahuasca é algo que é um pouco mais acessível, né? Você acaba tendo ela, né, disponível para você poder fazer ela muito mais fácil em várias regiões do país do que algumas, tipo o peiote, por exemplo. Peiote, aqui não, vai estar em regiões... A gente vai ter o achuma aqui em outros países da América do Sul, que é a mesma, a mescalina, né? A base. Isso, mas é isso, né? Por exemplo, o peiote, ele vai estar numa região X específica, tal. Ele não tá, por exemplo, a ayahuasca. Vai na Chapada, tem árvore pra ayahuasca pra caramba. Você vai... É a nossa principal planta de poder da América do Sul, né? Exato. Então, ela acaba tendo um acesso mais fácil, né? Então, fica mais usual e tal. Então, quando você fala, né, que os povos indígenas falam assim, pô, não usa isso aqui não, deixa com a gente, que a gente sabe usar e tal, vocês não precisam. Como que faz isso com a ayahuasca que
tá muito fácil acesso. Não faz. Não a tem gente jeito, tá num né? outro lugar, né? A discussão aqui é outra. Os povos indígenas são plurais. Quem conhece uma aldeia não conhece a do lado, sabe? Então, assim, não existe uma homogeneidade de pensamento e tal. Mas a gente entende que existe um fluxo que já está colocado. Quem faz essa expansão, na verdade, são as religiões ayahuasqueiras, né? Principalmente Justo. o Santo Daime. A UDV, ela Quem faz bastante sobre. A UDV faz bastante a primeira a sair do Brasil, mas de uma forma mais pulverizada, como chegou. Se a gente está falando agora aqui sobre isso, se eu estou tendo essa chance com você, com certeza tem um dedinho do Padrinho Sebastião aqui, né? E nem da região, né, do mestre ali, porque eles são mais fechados, né? O Padrinho Sebastião que tem esse lugar libriano de ar, voou por aí e trouxe. Então, essa expansão acontece muito por conta das religiões ayahuasqueiras. E aí chega já num outro lugar, né? Chega num hibridismo do catolicismo, que eu vou chamar porcamente de popular, porque a gente nem sabe muito bem o que é isso, mas esse dos recôncavos do país, que já não é também aquele apostólico romano, que traz já elementos culturais de determinadas regiões, como, por exemplo, o mestre Irineu nasce no Maranhão, numa cidade chamada São Vicente Ferrer, e lá é muito forte o baile de São Gonçalo, né? É uma festa católica, porém, com transe. Então, vai falar isso lá pro Papa, entende? Sim. Então, é esse catolicismo que vai lá e faz um hibridismo, com o espiritismo que faz um hibridismo, com a caboclagem da floresta, com aquele encontro naquele momento do ciclo da borracha. Então, cara, já chegou num outro lugar. E com os símbolos do cristianismo. Nossa, o que piorou tudo nesse sentido, não pelo cristianismo em si, né? Porque, na verdade, essas religiões não são do cristianismo, elas são cristãs, elas têm Jesus, né? Como, né, o Santo Daime tem Jesus como mestre, então ela é cristã. Mas chegou nesse lugar, então, mas já, conforme você vai saindo da floresta, já tem um distanciamento, né? A própria religião em si já traz um pequeno distanciamento dos povos originários, né? Mas é pouco porque está envolvido na floresta, então você tem uma proximidade. Só que, cara, quando você vem parar em São Paulo, no Rio de Janeiro, bum! Já era. Então, assim, tem muito daimista que nem sonha em fazer trabalho com indígena, nunca nem fez, sabe? E tem religiões ayahuasqueiras que nem consideram na sua própria cosmologia da ayahuasca a presença dos indígenas. Entendi. Então, quando chega e expande, já chega num outro lugar. Porém, não demora muito para os indígenas também começarem a fazer essa vinda, né? As comitivas começarem a vir. Então, mas eles chegam depois das casas xamânicas. Que as casas xamânicas que começam a trazer esses indígenas com as comitivas. Sim. Né? E também aí vira, né, essa coisa internacional. Tem indígenas para tudo quanto é canto, né? Então, agora que chega com os indígenas, mas as casas universalistas e ecumênicas tal, já estavam bombando ali, fazendo seu Shiva Saravá, entendeu? Sim. Com a medicina. Então, aí que você começa a notar que essa distância, como eu falei, né, dos povos originários e suas tradições, o que é complexo, porque tradição também muda o tempo todo, mas existe um fio, sabe? Uma linha tênue que conecta ali, que você consegue entender o que não é muito legal fazer, sabe? Sim. O que é perigoso espiritualmente. Tem gente que não tá nem aí, entendeu? Só então, vai. o que a gente tá precisando mesmo é voltar pra base. Né? E não porque nós vamos nos tornar indígenas amanhã ou ficar reivindicando essa ancestralidade a qual não temos também, né? Eu sei que no Brasil tem, poxa, sabemos que muitos de nós temos, mas muitos de nós também não temos. E eu já vi muita gente que não tem reivindicando ancestralidade porque tem a alma indígena. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é sobre alma, né? É sobre uma realidade material. Porque é muito bonito você querer ser indígena só quando você tá congregando com as medicinas tradicionais e vendo mandalas coloridas. A gente brinca, né? O cineminha de caboclo. Quero ver ser indígena na hora de tomar bomba na cabeça em Brasília, no meio do ATL. Sim. Quero ser indígena quando vai lá numa guerra de território, estupram e matam as mulheres indígenas, entendeu? Aí já não quer mais ser tão indígena, né? Indígena até ali. Então, assim, a gente começou a fazer muita besteira e continua fazendo. E essa discussão está sendo feita na floresta há 5 edições da Conferência Indígena da Ayahuasca, fora as outras conferências do povo Runiquim. Então, já estava acontecendo. E agora eles decidiram sair da floresta. Eles já tinham as cartas das conferências indígenas da Ayahuasca públicas para as pessoas lerem, absorverem, né, se guiarem, mas agora eles estão saindo literalmente da floresta. Entendi. Então eles estão indo lá contra colonizar, né, indo para Espanha falar para quem está fazendo besteira com as medicinas a opinião deles. Então é um momento
chave, assim, do movimento ayahuasqueiro, principalmente, de todas as bioculturas, de ouvir os povos indígenas e vamos ver o que vai dar, né? Mas é isso, eu acho que é importantíssimo ter essa saída deles ainda mais para uma medicina que acaba tendo mais acesso. Então, se eles não forem lá comunicar, eles vão deixar essa loucura que nem você tá falando, tá acontecendo e deixar acontecer, né? Então, claro. Mas tá mapeado por eles há muito tempo. Exato. Essa discussão só estava lá porque eles mesmos também precisavam entender, porque esses povos indígenas estão passando, muitos deles, por processos de gênese mesmo. Eles estão se reencontrando. Essas culturas, elas foram massacradas. Muitos desses povos indígenas que hoje a gente vê muito fortes na ayahuasca tiveram que passar por processos de restauração completa da sua cultura. E o que muita gente não sabe é que as religiões ayahuasqueiras tiveram muita participação nisso, né? Então, assim, na floresta a banda toca diferente. Fora aqui a gente vai ter todas essas discussões pós-modernas e afins, de apropriações e afins. Mas lá na floresta é outro papo. Dessa galera, né, saindo ali para falar, o quanto isso é importante, porque quando eu fui fazer, né, a primeira vez uma medicina, né, da floresta, etc., eu tive muito essa questão do tipo, aonde eu vou estar fazendo? Quem vai estar me acompanhando? Quem vai ser o facilitador? Eu não vou falar que é a mesma coisa, mas tipo assim, pô, imagina, você vai para um lugar onde você não conhece nada e você tem que buscar um guia. O guia vai ser uma pessoa que tá ali há muito tempo, que a família dele passou milhares de anos ali, que ele morou ali, tudo, ou uma pessoa que acabou de chegar ali, faz 2 anos que sentou ali, olhou pros lados e falou, vou seguir aqui. Eu vi na força que a minha meta de vida é servir medicina, é assim. Exato. Então, o ego gritando. Sempre quando, né, no meu lado foi diferente, né, teve os convites, né, então eu fui convidado e tal, e a minha preocupação sempre foi essa, aonde é? Quem que aplica? É uma das maiores, sabe, tipo, dúvidas da galera hoje. Se eu quero fazer realmente com alguém que vai tentar me proporcionar a melhor experiência possível, vai conseguir ter um acompanhamento legal, vai conseguir me explicar um pouco, vai conseguir trazer uma conversa antes, depois, que faça sentido pra mim, sabe? Então, eu sempre ia buscando um pouco disso, sabe? Pra tentar usar com mais coerência. Então, acho que do mesmo jeito da cannabis, né? Pô, eu começo a cultivar cannabis em 2012, que é onde eu começo a entender um pouco mais desse universo, desse mundo, dessa medicina também, do uso, da importância para várias pessoas, etc. A cannabis a gente já fala mais abertamente disso na mídia, na internet, muito antes do que qualquer outra medicina. Abriu muitas portas, Muitas portas, etc. E o uso é recreativo, adulto. Exato, vamos ter que lembrar muito bem disso. Não foi o medicinal, não. Sim. E aí, pô, pelo menos pra mim, na pandemia eu começo a ouvir bastante sobre ayahuasca, começo a ouvir sobre cogumelo, começo a ouvir sobre outras medicinas e tal. Você acha que em algum momento, do mesmo jeito que a gente tá tendo esse passo com a cannabis agora, que veio vindo, né? Já faz aí 10 anos que teve o primeiro habeas corpus, que foi tendo uma autorização aqui, outra ali, agora tá se autorizando cada vez mais. Ainda tem um monte de gente sendo presa, preconceito gigantesco, mas algo está caminhando. Aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Tá eu sou chata de reconhecer, porque eu sempre eu sou do time... Mas e o racismo? Exato, né? exato. Mas assim, sim, tivemos avanços. Temos alguma coisa caminhando ali, claro, tem muita coisa que tem que acontecer paralelamente que não vai acontecendo, mas alguma coisa tem uma caminhada. Na ayahuasca, que nem você falou, né? A gente tem uma portaria ali onde autoriza o uso ritual e tal. Você acha que em algum momento a gente vai ter uma liberação, uma descriminalização por uma ayahuasca, por um cogumelo, independente do seu uso, né? Seja em uso ritual, seja em uso recreativo, dependendo do que for, né? Claro, você não vai pegar a ayahuasca e tô em casa de boa aqui no sofá e vou tomar ayahuasca. Mas você acha que a gente vai conseguir ter avanços dessas discussões entrando num congresso da vida, etc? Tipo, puta, você tá falando de 100 anos pra frente aí. Cara, olha, eu vou te falar. Assim, quem consegue fazer alguma projeção, Bate palma, né? Porque da cannabis a que gente tá em pauta dá, já é às vezes, difícil. 10 passos pra frente e 10 passos pra trás. É por isso que eu me conecto com a pauta da base. Porque ela tá sempre lá, intacta. Ela tá sempre lá intacta. A gente fica aqui discutindo. Mas a pauta, é isso que eu falei. A gente faz vários avanços em relação à cannabis, e faz. E o racismo? Que é a base dessa proibição. Ele continua lá, firme e forte, né? E da ayahuasca não vai ser diferente. Né? A gente tá aqui discutindo boas práticas, integração psicodélica. Se isso chega no congresso algum dia,
foda-se os Congresso, mas não indígenas. chegou nem os indígenas direito no Congresso. Temos Celinha ali, temos algumas pessoas, assim, representantes poucas, Não, né? mas é isso, acho que é um A problema. Wapichana Acho que é um problema, FUNAI. assim, Agora, se chegar no Congresso isso é um problema porque eles vão estar cagando pros indígenas. nem chega. O que eu quero dizer é que nem chega. Sim, sim. Né? Porque os guardiões que poderiam falar disso, de um lugar que as pessoas não ouçam droga, 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 chapação, 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 nem chegaram ainda. E eles Sim. têm pautas de sobrevivência. A gente tá aqui falando de bem-estar. Sim. A gente tá aqui falando de bem viver. Eles estão falando de sobreviver. Entende? Então, assim, duvido que chegue. Tem algumas coisas tramitando no Congresso que são muito doidas. Entram ali algumas propostas, alguns PLs e tal. Estão até agora me investigando um aí, segredo. Mas, assim, chega, mas é isso. As pessoas ainda têm um lugar que elas não entendem, que é o lugar de Salvador, né? Uhum. Então, também entender as complexidades dos povos indígenas e entender o quanto isso precisa ser... Tudo que envolve eles precisa ser discutido com eles. Tudo que envolve as medicinas e tradições precisa ser discutido com eles. Isso é uma garantia internacional, é da ONU isso, da OIT, sabe? Então, assim, falou de ayahuasca, precisa ter uma consulta livre, prévia e informada. Né? Vai fazer uma pesquisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os caras não falam nada, eles vamos ajudar. Né? Vamos ajudar. As pessoas têm que entender a diferença de ajudar e colaborar. Sabe? Sim. Ajudar é esse lugar, né? Eu coloco, assim, pelo menos, esse lugar uma canônico, né? Quase que uma verdade teologal, né? Da caridade, né? Não, é colaboração, porque é uma construção junta, cada um sabendo o seu lugar. Sim. É uma confluência, a confluência do Nego Bispo, na qual dois rios se encontram, mas um rio não deixa de ser o outro rio, né? Cada um continua sendo o que é, mesmo correndo junto. Então, eu como uma pessoa branca, né? Eles como indígenas, mas a gente, né, tentando ali coexistir. Sim. Né? Porque lembrar que a minha existência também está atrelada à existência dessas pessoas. E as pessoas esquecem completamente disso, né? Então, para chegar isso num congresso e a ser debatido com a seriedade, o tamanho que é, nossa senhora, não sei nem quando. Mas só de pensar que também, ao mesmo tempo que não chega num congresso, no Congresso Nacional, mas chega num congresso numa cidadezinha desse tamanho na Espanha, Uhum. né, com pessoas assim do mundo inteiro, pesquisadores mega gabaritados das maiores universidades, assim. Os povos indígenas têm muitos parceiros, assim, incríveis, assim, pessoas poderosíssimas. Eles são poderosos, entende? Então, eles também estão lá ao lado dos poderosos, porém ainda estão em estado de vulnerabilidade. Lembro de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga indígena e ela falou assim, que eu não precisava me preocupar, né? Porque eu tava com as minhas angústias, né? Porque, muito doido, quando você começa a trabalhar com os povos indígenas, você também passa a viver um pouco dessa invisibilidade, né? Então, assim, não é, ai, Carol, que barra. Não, eu tô trabalhando com eles, as pautas deles não interessam, eu falo das pautas deles, então o que eu falo também passa a não interessar tanto, entende? Sim. Mas ela falou assim, pra mim não precisa se preocupar. Ela, poderosa, assim, na minha frente. Poderosa, falou, mas você não precisa se preocupar, porque, ó, a mira tá aqui. Uhum. Eu falei, caralho. É isso, né? Porque é isso, né? Eu tô aqui, sofro uma certa invisibilidade, né? Tudo bem, mas, cara, a mira não tá na minha... sabe, se fosse uma filhinha aqui de quem vai morrer primeiro, pode ter Não ia certeza ser que eu estaria um pouquinho mais pra frente, sabe? Sim. Mais pra trás do que eles. E isso é muito triste, cara. Sim. É muito triste. Mas é isso, eu acho que, né, voltando na minha pergunta também, eu acho que a pauta ela fica mais difícil de acesso, por quê? Porque, claro, a cannabis, ela teve ali, né, um bom tempo se falando, né, a questão medicinal dela foi... Pasteurização, né? Precisou pasteurizar pra gente falar, pra chegar no Congresso. Foi a causa para chegar no Congresso e quando ela chega lá, ela chega com uma abertura porque ela também visa dinheiro. Ela isso. também visa lucratividade, além de, beleza, tá ajudando ali a filha que tava tendo ataque epilético e não tá tendo, beleza. Mas eu vou abrir essa porta porque eu também tô pensando que vai entrar um outro acesso, que é o dinheiro no bolso deles ali. Quando a gente fala desse tipo de medicina, já é uma coisa que não tem essa visão de lucratividade. Não vai ter ayahuasca em cada esquina, não vai ter peyote em cada farmácia. Até porque não tem como. Exato. São fitoterápicos. Exato. Então, tipo, acaba tendo, tipo...
pra mim não importa tanto. Ah, pra ajudar o bem-estar das pessoas, isso também não me importa tanto. O que importa pra mim é o dinheiro no meu bolso. Não vai ter o dinheiro no bolso, então não vamos nem conversar sobre isso. É lógico, é um ponto importante, né? Vou levar a ayahuasca lá pra fazer o quê? Exato. Pra vender microdose? Vai transformar o quê em produto? Então, Né? Como que eu transformo? Não tem produto, por que eu vou discutir isso? Isso eu acho que tá embutido, às vezes nem é um pensamento ancorado, mas ele faz parte de uma cadeia de pensamentos que ancoram a decisão de não fazer nada a respeito desses assuntos. sim, mas eu acho que, né, do mesmo jeito que a cannabis, ela veio se desenvolvendo, né, nessa forma de se comunicar, de conseguir entrar na casa das pessoas e etc. Acredito que a forma, né, você, por exemplo, fazendo esse papel de falar sobre psicodélicos, falar sobre ayahuasca e tal, é algo que vai ajudar, que pode ser que não aconteça agora, mas que daqui 15 claro. anos, 20 anos, que nem foi acontecendo com a cannabis, né? As pessoas foram falando cada vez mais, aí mais pessoas, aí eventos sobre isso, aí não sei o quê. E aí a gente consegue chegar lá num lugar onde, tipo, vai conseguir ter alguma forma de liberar, vamos falar sobre o assunto, vamos discutir mais. Você acredita que esse seu papel, o papel de outras pessoas, nem você falou que ainda é um grupinho pequeno, mas mais pessoas sérias falando sobre isso, falando de forma séria, tendo esses eventos, esses fóruns, etc. Qual é a importância disso pra gente ter essas medicinas sendo faladas de uma maneira mais séria? E não só tipo, vamos lá, vamos chapar, vamos ficar loucão. Ou vamos pro céu, vamos acender e vamos curar tudo. Exato. Cara, eu vou misturar um pouco as bolas, assim. Eu tenho problema com esse papo de legado, sabe? Porque pra mim a vida é aqui e agora. Eu acho muito legal que o que a gente faz hoje um dia possa ter algum impacto positivo sobre comunidade, sobre tradições e afins. Mas eu tô falando de quem tá aqui agora, que merece ser feliz agora, merece ter uma boa vida agora. Né? Então eu não fico muito conectada com o que a gente tá fazendo agora para um futuro. Porque o presente já tá muito demandante. Porque se a gente fizer o presente certinho, o futuro tá garantido nesse lugar, né? O que é garantia? Garantia de futuro, eu digo. Ele vai vir. O que vai vir é outros 500. Mas ele é um amanhã chega, né? Enquanto não acabar tudo isso aqui, o amanhã chega. Posso não estar aqui, mas se você continuar, o amanhã estará aí, né? Então, eu não olho muito para esse lugar do legado. Eu olho para esse lugar da presença. Porque se a gente não tiver presente, a gente vai construir um futuro bem ruim. Então, assim, não adianta... vamos incluir, é isso. Vamos ouvir os indígenas. Só que você só ouve até onde te interessa? Então, que escuta é essa? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque os avanços, eles podem parecer muito interessantes no primeiro momento. Mas se você botar uma lupinha assim, às vezes nem precisa de uma lupa, você vai entender que aquilo pode estar levando, na verdade, o que parece que está levando para frente, pode estar levando para trás. Sim. Né? Então, assim, nós temos um papel fundamental nessa discussão, sem dúvida nenhuma, porque é informar a população a partir de um jornalismo, por exemplo, sério. Tem muito comunicador, eu acho ótimo, eu dou aula para eles, eu dou aula de letramento psicodélico e agora de bioculturas, Legal. né? Então, eu falo como olhar de forma não colonial para essas coisas, né? Como alguns pensamentos que a gente reproduz pode atingir, né? Que às vezes as pessoas, elas não dão o devido valor para as narrativas, porque como é algo subjetivo, é ar, né? É palavra. Acho que não, né? Não tem... Cara, ajuda demais a construir muitas das histórias que a gente está vivendo, sabe? Então, a gente como comunicador, como jornalista, a gente tem esse dever, sabe? De realmente botar no mapa isso. Só que aí, como a gente está falando de substâncias que mudam completamente os paradigmas, fazer um jornalismo psicodélico também Muda. totalmente diferente. Porque é o que eu falo na minha aula. Eu falo assim, ou você está ajudando a destruir ou construir um tabu. Ou reforçar. Você está ajudando. Por isso que não existe essa imparcialidade. Porque ou você está... Não existe isentão. Na hora que você vai ler lá, você vê para quem a pessoa tá indo, para que lado a pessoa tá indo. Por isso que eu deixo muito claro o lugar que eu tô. Eu falo, gente, o lado que eu tô é este. Porque a partir disso, eu sei que eu posso ajudar, colaborar com a construção de cidadãos com senso crítico. Que ele vai me olhar e falar, Carol pensa assim e ela tá aqui. Então, agora eu vou ler o fulano que pensa assim e tá aqui. Sim. Então, é o benefício do movimento que eu dou pra pessoa a partir do momento que eu me posiciono. Então, ficar fingindo que não tá do lado de ninguém, entendeu? É um puta de serviço, sacou? Ou ficar no meio, sabe, assim, sou jornalista isentão. Amado, só você que tá comprando essa ideia. Inclusive, somos poucos, estamos devidamente mapeados
por esses grupos, entende? E assim como eu tive essa belíssima oportunidade de ter essa entrada mais próxima, porque estava sendo mapeado, estamos todos sendo mapeados, entende? Então, assim, ou estamos ajudando a construir, ou estamos ajudando a reforçar tabus. Sim. Então, as medicinas, elas vêm para também falar assim, e aí? É hora de se colocar na vida. Não dá mais para vocês ficarem achando que vocês vão ficar aqui só falando, sabe? Sentar e fazer o lead ali, o que, quem, quando, como, onde, por quê. Sim. A respeito da ayahuasca. Esquece. Porque o quê? Nossa, 3 doutorados, entendeu? Como? São mais 4. Entende? São assuntos complexos e que fazem a gente aprender a lidar com o desconforto do não saber. Sim. É extremamente Do não desconfortável. entender, né? Cara, Danilo, é muito desconfortável os lugares que eu habito. Você não tem noção. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu falo, cara, não dá. É muito desconfortável. Aí eu entendo por que as pessoas sentam o bundão delas lá e fazem o delas e vão embora. Acabou. Eu falo, realmente é muito mais fácil. Porque é muito difícil. Eu já tive várias crises. Eu sei o meu lugar social. Isso é muito importante. Mas eu não fico aqui também, desculpa por ser branca, porque é tão ridículo quanto desculpa por ser homem, né? Saber quem se é, reconhecer privilégios e também vivenciar aqueles que você tem de forma ainda inconsciente e tentar buscar consciência para cada um deles, né? E colaborar, porque, cara, tem uma coisa mais burra do que achar que você tá bem, sendo que a base tá cagada? É mentira, é uma ilusão. É uma ilusão. Então, vamos lá. Quem tá o pobre prêmio, eu vou ajudar o pobre, que vai ajudar, sabe? Assim, vamos se ajudar, cara. Porque essa base, ela precisa estar muito forte pra gente ter realmente um planeta saudável. Tô indo bem mais longe, né? Tô indo assim, do tipo... Porque no final das contas é isso. Quando a gente tá falando sobre as medicinas tradicionais indígenas, a gente tá falando sobre as culturas indígenas e sobre a sobrevivência desses povos, a gente tá falando da sobrevivência de povos que garantem boa parte da vida selvagem no mundo. E sem a vida selvagem não tem humano, sabe? Então, muita gente não entra nessa pauta da ayahuasca e de outras bioculturas achando que é só sobre isso. E não é. A gente tá falando sobre sustentabilidade, sobre direitos humanos, sobre planetas, sobre bem viver. Nunca isso é só sobre uma coisa. Isso. Nós estamos aqui disputando um bem viver, uma narrativa de bem viver. Assim como os conservadores estão disputando o que é bem viver para eles. Os progressistas, os comunistas, tá todo mundo aí falando, olha, eu sei viver, olha como eu sei viver. Bem viver né? Que nem eu. Vem aqui. Só que os povos indígenas, eles conseguem dizer assim, olha, o bem viver, ele é mais amplo, tá? O bem viver não precisa ser tão fechado, o bem viver tá no coletivo. E a gente tem muito que aprender com eles em relação a isso. Então, a minha proximidade com eles nesse lugar me abriu, assim, campos absurdos. Só que eu já estava disposta a abrir esses campos. É que é igualzinho com a medicina. Não adianta tomar ayahuasca se você não estiver disposto a mudar de opinião. Sim. Você tem que estar lá para querer mudar de opinião. Mesmo que naquele momento você ainda ache aquilo, né? Mas se você tiver uma predisposição... você vai conseguir mudar a sua opinião. E eu estar ao lado deles é isso. Eu já tinha uma predisposição até essa compreensão. E hoje, para mim, tá muito claro o quanto é junto, né? Que o chamado dessa nova era, não esse nova era no sentido de, o planeta mudou, as coisas mudaram. É coletivo, é união. E ao mesmo tempo que os grupos parecem estar cada vez mais separados, né? As pessoas estão cada vez mais individualizadas e tal. Por quê? Porque o pau tá torando mesmo, cara. Sim. E é no pau torando que a gente tem que se unir. Né? Não é, quando tiver tudo bem, vai se unir para quê, entendeu? Sim. Não, vamos se unir agora para gozar esse bem viver, né? Mas é isso, são disputas de narrativas de bem viver. E o que a gente está vivendo não é uma coisa diferente. Os psicodélicos e as bioculturas fazem parte dessa dinâmica. Maravilhoso. Bom, queria agradecer demais. Já? Já. Ah, não. Uma horinha de papo aí. Com certeza deu pra galera conhecer um pouquinho mais sobre você. Ah, que legal. Pesquisar, agora realmente pesquisar um pouco mais a fundo do trabalho que você vem fazendo e etc. Queria agradecer, em nome da Let's Indoor, do Talks Indoor, a sua presença. Deixa, como que a galera encontra você, suas redes sociais legal. E tal. Tá, eu tô no Instagram, no Caroline_Apple. Boa. Tô no Psicodelia Brasileira, no Brasil de Fato. Leiam o Brasil de Fato. Lá tem períodos que sai? A cada 15 dias tem assunto novo, né? Então eu trago muitas coisas sobre a ayahuasca, né? Porque também virou o meu guarda-chuva, por eu estar muito mais imersa nessa biocultura. Mas lá a gente
troca uma ideia, fala sobre outras bioculturas, fala sobre movimentos políticos, sobre novos grupos, sobre pensamentos, sobre formas de viver, de bem viver. E para quem quer te acompanhar nesse trabalho que você faz de perto lá com o fórum e etc, isso você vai divulgando no seu Instagram. Tá lá, mas a gente já tem ali o Ayahuasca Fórum também no Instagram. É uma página nova do Fórum Mundial da Ayahuasca. Quem também quiser conhecer mais, Ayahuasca 2026. Tá no site, né, .com. Que é o do fórum? Que é o do fórum. Boa. Os ingressos já estão à venda. O evento Vai é em ser onde? setembro do ano que vem, em Girona, na Espanha. Então, assim, a gente sabe, né, que tem um público muito específico para algumas coisas, mas é um movimento muito importante da Sim. saída da floresta para ir lá colonizar. Quem um dia veio aqui nos colonizar, porque agora é colonização de pensamentos, né, mas por um objetivo comum. Boa. Não é mais por um objetivo egoísta, né? Então, esse movimento a gente aceita. Então, assim, vão nas minhas redes sociais, porque lá eu sempre boto o link de tudo, pra Boa. tudo. E aí, colaborem com o nosso trabalho, né? Se você não puder ir, por exemplo, no fórum, compartilhe as coisas do fórum. As mensagens dos indígenas estão contidas ali também, né? É governança indígena. Todo evento é deles, é feito por eles. É co-criado com essa organização, mas é por eles. A decisão, quem bate martelo, são eles. E eu tô lá e tô aqui feliz da vida que um dos meus chefes tem um cocarzão desse tamanho, entendeu? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, show. Então você que quer conhecer mais sobre o tema, né? Quer conhecer o tema sério, né? Quer saber ele mais aprofundado. Sério, eu sou uma mulher séria. Mais aprofundado e tal. Pesquisa aí as redes sociais, né? Caroline, _Apple. _Apple. E no Psicodelia Brasileira no Brasil de Fato. Boa. Aqui a gente tem um presentinho, uma camiseta da Let's Indoor, tem uma piteirinha aí também Legal, de vidro, redução de obrigada. danos. E novamente, queria agradecer aí. Acredito que para quem não conhece sobre o tema, vai conseguir abrir um pouquinho a mente ali de entender, né, a conexão que a gente tem de cannabis com outras coisas, né? Entender um pouquinho mais da importância dos povos indígenas estarem ali realmente tendo, né, a sua voz mais escutada sobre esse tema e sobre a base, que é o mais importante, né? Mas muito obrigado. Eu que agradeço, Danilo, foi ótimo. Então é isso, galera. Pra quem curtiu, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever. Comenta aí também o que você achou, né, desse papo nosso. Se você já teve alguma experiência psicodélica, como foi. Se você já estudava sobre isso antes, conhecia, né? Foi lá para se conhecer um pouco melhor, ou se foi alguma coisa que um convite surgiu ali, você só foi e aconteceu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Talks Indoor.